Eu passei anos lutando contra a diabetes. Minha glicose vivia nas alturas, sempre acima de 200, 300 miligramas. Eu tomava remédio todo dia, furava o dedo 5, 6 vezes por dia para medir, e mesmo assim, nada funcionava direito. Eu me sentia cansado, com sede o tempo todo, levantava 3, 4 vezes de noite para ir ao banheiro. Minha visão estava ficando embaçada, minhas pernas formigavam, e o medo de perder um dedo, uma perna, ou pior, de ficar cego, me acompanhava todos os dias. Eu estava desesperado, achando que ia viver assim para sempre, dependente de medicamentos cada vez mais fortes, vendo minha saúde se deteriorar pouco a pouco. Até que um dia, numa conversa com meu vizinho, seu João, um senhor de 78 anos que também tinha diabetes há mais de 20 anos, tudo mudou. Ele me contou que tinha descoberto um segredo simples, tão simples que eu não acreditei no começo. Ele disse que tinha conseguido controlar a diabetes dele apenas mudando o que comia, especialmente incluindo um vegetal humilde, barato, que todo mundo vê na feira, mas quase ninguém dá valor. E que junto com esse vegetal poderoso, existiam outros 9 que, combinados, formavam uma defesa imbatível contra a glicose alta. Ele me mostrou os exames dele, e a glicose estava controlada, entre 80 e 120, sem picos, sem crises. Fiquei impressionado. Ele me disse: experimenta por apenas 7 dias, coloca esse vegetal na tua rotina e vê o que acontece. Eu resolvi tentar. Afinal, o que eu tinha a perder? Comecei a consumir aquele vegetal todo santo dia, do jeito que ele me ensinou. E nos primeiros 3 dias, eu já notei algo diferente. Minha sede diminuiu, parei de acordar tanto de noite. No 5º dia, medi a glicose, e ela tinha baixado 20 pontos. Em 7 dias, tinha baixado 40 pontos. Eu não acreditei. Continuei, e comecei a adicionar os outros 9 vegetais que ele me ensinou. Em 15 dias, minha glicose já estava abaixo de 150, pela primeira vez em anos. Em um mês, ela estava entre 90 e 130 a maior parte do tempo. Em 3 meses, eu estava com a glicose completamente controlada. Meu médico ficou impressionado. Eu parei de ter aquela sede incontrolável. Voltei a dormir a noite inteira sem acordar. Minha visão melhorou, e o formigamento nas pernas sumiu. Eu me sentia com mais energia, mais disposto, mais vivo. E tudo isso apenas mudando o que eu colocava no meu prato. Hoje eu vou compartilhar com você esse vegetal humilde que mudou minha vida e os outros 9 vegetais poderosos que completam essa estratégia. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou conhece alguém que tem, preste muita atenção neste vídeo, porque o que eu vou te ensinar aqui pode começar a fazer diferença na sua glicose em apenas 3 dias. Em uma semana você vai sentir a mudança. Em um mês, você vai ver os resultados nos seus exames. E em 3 meses, você pode estar vivendo uma vida completamente diferente, livre do medo das complicações da diabetes. Vou te explicar por que cada um desses vegetais funciona, como eles agem no seu corpo, e a forma certa de consumir para ter os melhores resultados no menor tempo possível. Fique comigo até o final, porque o vegetal número 1, aquele humilde vegetal que meu vizinho me mostrou e que fez a maior diferença para mim, eu vou deixar por último. E eu garanto, quando você descobrir qual é, você vai correr para a feira. Antes de começarmos, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Eu não sou médico. Eu sou apenas uma pessoa que passou pela mesma luta que você está passando agora. Tudo que eu vou compartilhar aqui é baseado na minha experiência pessoal, no que funcionou para mim e para outras pessoas. Mas cada corpo é único, cada pessoa reage de um jeito diferente. Por isso, antes de fazer qualquer mudança na sua alimentação ou no seu tratamento, converse com seu médico, mostre este vídeo para ele, peça orientação. A diabetes é uma condição séria e você precisa de acompanhamento profissional. O que eu vou te ensinar aqui não substitui o tratamento médico, mas pode ser um complemento poderoso para você recuperar sua saúde rapidamente. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar pelo vegetal número 10, que é o espinafre.
Agora você pode estar pensando, espinafre? Isso não é novidade. Mas deixa eu te contar uma coisa que poucos sabem. Na Roma antiga, os gladiadores consumiam grandes quantidades de espinafre antes das lutas. Eles chamavam o espinafre de a planta da força. E não era só pelos músculos, não. Era porque o espinafre dava a eles resistência, energia constante durante horas, sem aquela queda brusca que os alimentos comuns causavam. Hoje a gente sabe por quê. O espinafre praticamente não mexe com a glicose. O espinafre tem praticamente zero carboidrato, o que significa que ele não vai fazer sua glicose subir. Além disso, ele é riquíssimo em magnésio, um mineral que muita gente com diabetes tem deficiência. O magnésio ajuda o seu corpo a usar a insulina de forma mais eficiente, melhorando o controle da glicose. O espinafre também tem muita fibra, que retarda a absorção do açúcar no sangue, evitando aqueles picos de glicose depois das refeições. Mas não é só isso. O espinafre é cheio de antioxidantes, especialmente um chamado ácido alfa-lipoico, que vários estudos mostram que pode reduzir a resistência à insulina e proteger as células do pâncreas, aquelas que produzem insulina. Ou seja, o espinafre não só ajuda a controlar a glicose, como também protege o órgão responsável pela produção de insulina. Como consumir o espinafre da forma certa? O ideal é comer o espinafre cru ou levemente cozido no vapor por no máximo 3 minutos. Quando você cozinha demais o espinafre, ele perde parte dos nutrientes. Você pode fazer uma salada de espinafre com azeite de oliva e limão. Pode bater no liquidificador com água e limão para fazer um suco verde, ou pode refogar rapidamente com alho. O importante é consumir pelo menos uma xícara de espinafre por dia, e já nos primeiros 3 dias você vai notar mais disposição e menos inchaço. Lave muito bem o espinafre antes de consumir, porque ele costuma vir com terra e impurezas. O vegetal número 9 é o brócolis. E aqui vai um segredo que os japoneses conhecem há séculos. No Japão, o brócolis é chamado de a árvore da longevidade, e o país tem uma das menores taxas de diabetes do mundo. Coincidência? Eu não acho. O brócolis tem um composto chamado sulforafano, que vários estudos científicos mostram que pode reduzir a glicose no sangue e melhorar o controle glicêmico em apenas 2 semanas de consumo regular. O sulforafano age diretamente nas células, reduzindo a produção de glicose no fígado e melhorando a sensibilidade à insulina. É como se ele reprogramasse as células para funcionarem melhor. Além disso, o brócolis é rico em cromo, um mineral essencial para o metabolismo dos carboidratos. O cromo ajuda a insulina a trabalhar melhor, fazendo com que o açúcar saia do sangue e entre nas células de forma mais eficiente. O brócolis também tem muita fibra e vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Algo muito importante para quem tem diabetes, já que a doença pode enfraquecer as defesas do corpo. Para consumir o brócolis da forma correta, o ideal é cozinhar no vapor por apenas 3 a 5 minutos, até ele ficar macio, mas ainda crocante. Não cozinhe demais, porque o calor excessivo destrói o sulforafano. Você também pode comer o brócolis cru, em saladas. Uma dica que aprendi é regar o brócolis com um fio de azeite de oliva extra virgem depois de cozido, porque a gordura boa do azeite ajuda na absorção dos nutrientes. Consuma pelo menos 3 xícaras de brócolis por semana, e em 10 dias você já vai perceber que os picos de glicose depois das refeições vão diminuir bastante. O vegetal número 8 é o quiabo. Muita gente torce o nariz para o quiabo por causa da baba, mas para quem tem diabetes, o quiabo é um tesouro escondido. E vou te contar um segredo. Aquela baba que você não gosta é exatamente onde está o poder dele. Aquela textura viscosa é formada por fibras solúveis, principalmente a pectina, que retarda a digestão e a absorção dos carboidratos, evitando que a glicose suba rapidamente depois das refeições. É como se o quiabo criasse uma barreira protetora no seu intestino, fazendo com que o açúcar entre no sangue aos poucos, de forma controlada. Além disso, o quiabo tem um composto chamado quercetina, um antioxidante poderoso
que vários estudos mostram que pode reduzir a glicose no sangue em até 20% em apenas 15 dias. A quercetina age nas células do fígado, reduzindo a produção de glicose e também melhora a sensibilidade à insulina. O quiabo também é rico em vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B6, que ajuda no metabolismo dos carboidratos e das proteínas. Agora, como consumir o quiabo? Existe uma forma muito famosa, que é a água de quiabo. Você pega 2 ou 3 quiabos frescos, lava bem, corta as pontas, faz alguns furos com um garfo e deixa de molho em um copo de água durante a noite inteira. Na manhã seguinte, você espreme o quiabo na água para soltar bem a baba, retira o quiabo e bebe aquela água em jejum. Muita gente relata que já no terceiro dia a glicose baixa significativamente com esse método. Você também pode comer o quiabo cozido, refogado ou grelhado, sempre com a baba, porque é ali que está o poder. Consuma quiabo pelo menos 3 vezes por semana e guarde essa informação. O quiabo funciona ainda melhor quando combinado com o vegetal número 1 que eu vou revelar daqui a pouco. O vegetal número 7 é a berinjela. A berinjela tem uma história fascinante. Na medicina árabe antiga, ela era conhecida como a planta do equilíbrio, porque os médicos percebiam que pessoas que comiam berinjela regularmente tinham menos problemas com açúcar no sangue e viviam mais tempo com saúde. Hoje, a ciência explica o porquê. A berinjela tem um tipo de fibra chamada pectina, assim como o quiabo, que retarda a absorção de açúcar no intestino. Mas a berinjela tem algo especial. Ela é riquíssima em antocianinas, que são pigmentos roxos que têm um poder antioxidante muito forte. As antocianinas ajudam a proteger as células do pâncreas, melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem a inflamação crônica, que é um dos grandes problemas da diabetes. A berinjela também tem um composto chamado ácido clorogênico, que vários estudos científicos mostram que pode reduzir a glicose no sangue depois das refeições em até 30%. O ácido clorogênico age diminuindo a velocidade com que o intestino libera glicose para o sangue e também reduz a produção de glicose no fígado. É um duplo efeito poderoso. Além disso, a berinjela tem poucas calorias e praticamente zero carboidrato, o que a torna perfeita para quem precisa controlar a glicose. Existe uma forma muito popular de consumir a berinjela para diabetes, que é a água de berinjela. Você corta uma berinjela média em cubos, com casca e tudo, coloca em uma jarra com 1 litro de água e deixa na geladeira durante a noite. No dia seguinte, você bebe essa água ao longo do dia, especialmente antes das refeições. Muitas pessoas relatam que em apenas 5 dias a glicose melhora bastante com esse método. Você também pode comer a berinjela assada, grelhada ou refogada, sempre com a casca, porque é na casca que estão as antocianinas. Consuma a berinjela pelo menos 4 vezes por semana. O vegetal número 6 é a couve. A couve é considerada um dos vegetais mais saudáveis do planeta e tem um apelido interessante entre os médicos naturalistas. Eles chamam de o multivitamínico da natureza. E para quem tem diabetes, ela é ainda mais importante. A couve é extremamente rica em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes e tem praticamente zero carboidrato. Ela é especialmente rica em vitamina K, que estudos mostram que pode melhorar a sensibilidade à insulina em apenas 10 dias de consumo regular. A vitamina K ajuda o corpo a usar a insulina de forma mais eficiente, fazendo com que a glicose entre nas células com mais facilidade. A couve também tem um composto chamado caempferol, um antioxidante, que vários estudos científicos mostram que pode reduzir a glicose no sangue e proteger contra as complicações da diabetes, como problemas cardíacos e renais. O caempferol age reduzindo a inflamação crônica e o estresse oxidativo, 2 fatores que pioram a diabetes. Além disso, a couve tem muita fibra solúvel, que retarda a absorção de açúcar no intestino e ajuda a controlar a glicose depois das refeições. A forma mais popular de consumir a couve é no suco verde, que ficou muito famoso nos últimos anos.
Você bate no liquidificador algumas folhas de couve com água, limão e, se quiser, uma maçã verde ou um pedaço pequeno de gengibre. Beba esse suco em jejum ou antes das refeições. Você também pode comer a couve crua em saladas ou refogada rapidamente com alho e azeite. O importante é não cozinhar demais para preservar os nutrientes. Consuma pelo menos uma xícara de couve por dia, seja no suco, na salada ou refogada. E preste atenção, a partir do 7º dia de consumo diário de couve, você vai notar que a fome descontrolada, aquela vontade de comer doce o tempo todo, vai começar a desaparecer. E aqui está uma informação muito importante que muita gente não sabe. Quando você combina vários desses vegetais na mesma refeição, o efeito é ainda mais poderoso e mais rápido. Por exemplo, uma salada com espinafre, brócolis e couve, temperada com azeite de oliva e limão, é uma bomba de nutrientes que vai ajudar a controlar sua glicose de forma incrível. A combinação de fibras, antioxidantes e minerais desses vegetais trabalha em sinergia, potencializando os efeitos uns dos outros. É como se 1 mais 1 não fosse 2, mas sim 4. O vegetal número 5 é o pepino. O pepino pode parecer simples, mas tem um segredo poderoso. Ele tem 95% de água, o que significa que ele tem pouquíssimas calorias e praticamente zero carboidrato. Mas não se engane achando que o pepino é só água. Ele tem um composto chamado cucurbitacina, que estudos mostram que pode reduzir a glicose no sangue em até 15% em apenas uma semana. A cucurbitacina age melhorando a função das células do pâncreas e aumentando a sensibilidade à insulina. O pepino também é rico em um mineral chamado potássio, que é muito importante para quem tem diabetes. O potássio ajuda a regular a pressão arterial, que costuma ser alta em pessoas diabéticas, e também ajuda o corpo a eliminar o excesso de sódio, reduzindo o inchaço e a retenção de líquidos. Além disso, o pepino tem muita fibra, especialmente na casca, que retarda a absorção de açúcar no intestino. Uma forma muito boa de consumir o pepino é fazer uma água detox. Você corta um pepino inteiro em rodelas com casca, coloca em uma jarra com água, adiciona algumas rodelas de limão e algumas folhas de hortelã e deixa na geladeira por algumas horas. Beba essa água ao longo do dia. Você também pode comer o pepino cru em saladas com a casca, porque é na casca que está a maior concentração de nutrientes. Uma dica importante: escolha pepinos orgânicos sempre que possível, porque os pepinos convencionais costumam ter muito agrotóxico na casca. Consuma pelo menos meio pepino por dia, e você vai perceber que em 4 dias o inchaço nas pernas vai diminuir bastante. O vegetal número 4 é a abobrinha. A abobrinha é um vegetal muito versátil e extremamente benéfico para quem tem diabetes. Ela tem muito pouco carboidrato, muita água e muita fibra, o que a torna perfeita para controlar a glicose. A abobrinha é rica em pectina, aquela fibra solúvel que já mencionei antes, que retarda a absorção de açúcar no intestino e evita os picos de glicose depois das refeições. Mas a abobrinha tem algo especial que poucos sabem. Ela é riquíssima em um antioxidante chamado luteína, que estudos mostram que pode proteger os olhos contra os danos causados pela diabetes. Como você deve saber, a diabetes pode causar problemas graves na visão, incluindo a retinopatia diabética, que pode levar à cegueira. A luteína age protegendo a retina contra o estresse oxidativo e a inflamação, reduzindo o risco de complicações. Além disso, a abobrinha tem muita vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na cicatrização, algo muito importante para diabéticos, que costumam ter dificuldade para cicatrizar feridas. A forma mais saudável de consumir a abobrinha é cozida no vapor, grelhada ou assada, sempre com casca. Você pode fazer espaguete de abobrinha, usando um cortador especial, para substituir a massa tradicional que tem muito carboidrato. Você também pode refogar a abobrinha em rodelas com alho e azeite ou fazer uma sopa cremosa de abobrinha. O importante é não fritar a abobrinha porque a fritura adiciona muita gordura e calorias desnecessárias. Consuma a abobrinha pelo menos 3 vezes por semana
e você vai notar que em uma semana a sensação de peso no estômago depois das refeições vai desaparecer. O vegetal número 3 é a cebola. A cebola é um alimento milenar, usado há milhares de anos em várias culturas, tanto como alimento quanto como remédio. No Antigo Egito, os construtores das pirâmides recebiam rações diárias de cebola, porque os médicos da época descobriram que a cebola dava força, resistência e protegia contra doenças. E para quem tem diabetes, a cebola é poderosa. A cebola tem um composto chamado alicina, o mesmo composto encontrado no alho, que estudos mostram que pode reduzir a glicose no sangue em até 25% em apenas 2 semanas. A alicina age melhorando a sensibilidade à insulina e aumentando a quantidade de insulina disponível no sangue. Mas a cebola tem outro composto ainda mais importante para diabéticos, chamado quercetina. A quercetina é um antioxidante muito poderoso, que age diretamente nas células do pâncreas, protegendo-as contra danos e melhorando a produção de insulina. Vários estudos científicos mostram que a quercetina pode reduzir significativamente a glicose no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. Além disso, a cebola tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação crônica associada à diabetes. A forma mais potente de consumir a cebola para controle rápido da glicose é comê-la crua. Eu sei que muita gente não gosta do sabor forte da cebola crua, mas é quando ela está crua que os compostos ativos estão mais concentrados. Você pode picar a cebola bem fininha e adicionar em saladas, ou fazer uma salada de cebola com vinagre de maçã, que também ajuda a controlar a glicose. Se você realmente não consegue comer cebola crua, pode refogá-la levemente, mas saiba que parte dos nutrientes será perdida. Consuma pelo menos meia cebola por dia, de preferência crua, e você vai perceber que já no 5º dia, a glicose em jejum vai começar a baixar. O vegetal número 2 é o alho. O alho é considerado um dos alimentos mais medicinais que existem e tem uma história incrível. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando os antibióticos acabavam, os médicos usavam alho para tratar feridas infectadas dos soldados. Eles chamavam o alho de a penicilina russa, e para quem tem diabetes, ele é indispensável. O alho tem aquele composto que eu já mencionei, a alicina, que é liberada quando você corta ou esmaga o alho. A alicina tem um poder incrível de reduzir a glicose no sangue rapidamente. Vários estudos científicos mostram que o consumo regular de alho pode reduzir a glicose em jejum em até 30% em apenas 3 semanas. O alho age de várias formas no corpo. Primeiro, ele aumenta a produção de insulina pelo pâncreas. Segundo, ele melhora a sensibilidade das células à insulina, fazendo com que elas absorvam mais glicose do sangue. Terceiro, ele reduz a produção de glicose no fígado. É uma ação tripla que torna o alho extremamente eficaz e rápido. Além disso, o alho tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que protegem o coração, os rins e os vasos sanguíneos, órgãos que costumam ser afetados pela diabetes. Agora, a forma correta de consumir o alho é muito importante e faz toda a diferença na velocidade dos resultados. Para ativar a alicina, você precisa esmagar ou picar o alho e deixar descansar por 10 a 15 minutos antes de consumir. Isso permite que as enzimas do alho reajam e produzam a alicina. O ideal é consumir o alho cru, porque o cozimento destrói boa parte da alicina. Você pode esmagar 1 ou 2 dentes de alho, deixar descansar por 10 minutos e engolir com água, como se fosse uma cápsula. Ou pode picar o alho e misturar em saladas, molhos ou azeite. Se você não consegue comer alho cru, pode refogá-lo rapidamente, mas saiba que o efeito será menor e mais demorado. Consuma pelo menos 1 a 2 dentes de alho por dia, e você vai notar que já no 3º dia os picos de glicose depois das refeições vão diminuir bastante. E agora chegou o momento que você estava esperando. O vegetal número 1, aquele humilde vegetal que meu vizinho seu João me mostrou, que está na capa deste vídeo, e que fez a maior diferença para mim e para muitas outras pessoas que eu conheço.
O vegetal que você pode começar hoje e em 3 dias já ver resultado na sua glicose. O vegetal número 1 é o jiló. Sim, o jiló. Eu sei que muita gente não gosta do jiló por causa do gosto amargo. Eu também não gostava. Mas quando eu descobri o poder que esse vegetal humilde tem, quando eu vi minha glicose baixar 40 pontos em apenas 7 dias, o gosto amargo virou o gosto da vitória, o gosto da saúde, o gosto da liberdade. Deixa eu te contar por que o jiló é tão especial. O jiló é usado há séculos na medicina tradicional de vários países, especialmente na Índia e na China, para tratar diabetes. Na Índia, eles chamam o jiló de o destruidor de açúcar, e a ciência moderna comprovou que o jiló realmente funciona, e funciona rápido. O jiló tem um composto chamado polipeptídeo P, que age de forma muito parecida com a insulina no corpo. Esse composto ajuda a reduzir a glicose no sangue de forma rápida e eficaz. Vários estudos científicos mostram que o consumo regular de jiló pode reduzir a glicose em jejum em até 30% em apenas 2 semanas. Mas não é só isso. O jiló também tem um composto chamado charantina, que é considerado um dos agentes naturais mais eficazes para reduzir a glicose rapidamente. A charantina age em várias frentes ao mesmo tempo. Ela aumenta a captação de glicose pelas células, reduz a produção de glicose no fígado e melhora a função das células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. É como se o jiló fizesse o trabalho da insulina no seu corpo, ajudando a glicose a sair do sangue e entrar nas células de forma rápida e eficiente. Além disso, o jiló é riquíssimo em antioxidantes e fibras, que ajudam a proteger o corpo contra as complicações da diabetes. O jiló ajuda a reduzir o colesterol ruim, a proteger o fígado, a melhorar a digestão e a fortalecer o sistema imunológico. É um vegetal completo que age em várias frentes ao mesmo tempo e que traz resultados em poucos dias. Agora, como consumir o jiló? Existem várias formas e eu vou te ensinar as 3 mais eficazes. A forma mais popular e mais rápida é fazer o suco de jiló. Você pega 2 a 3 jilós frescos, lava bem, corta em pedaços e bate no liquidificador com um copo de água. Se você achar o gosto muito amargo, pode adicionar meio limão espremido, que reduz bastante o amargor e ainda potencializa o efeito. Coe e beba esse suco em jejum, meia hora antes do café da manhã. Muitas pessoas, incluindo eu, relatam que já no 3º dia, a glicose baixa significativamente com esse suco. No 7º dia, a diferença é impressionante. Outra forma de consumir o jiló, para quem realmente não consegue com o suco, é refogado. Você corta o jiló em rodelas, deixa de molho em água com sal e uma colher de vinagre por 30 minutos para tirar boa parte do amargor, escorre bem e refoga com alho, cebola e azeite. Fica bem gostoso e os benefícios continuam, embora um pouco menores do que no suco. Você também pode assar o jiló no forno com um fio de azeite e ervas, o que deixa o sabor mais suave e agradável. O importante é consumir o jiló regularmente, pelo menos 4 a 5 vezes por semana, para ter resultados consistentes e rápidos. E aqui vai um segredo que poucos sabem. O jiló funciona ainda melhor quando você combina com o quiabo. Se você fizer a água de quiabo de manhã e o suco de jiló à tarde, ou se você comer quiabo refogado no almoço e jiló refogado no jantar, o efeito é multiplicado. É a combinação mais poderosa que eu conheço para controlar a glicose rapidamente. Agora, eu quero te contar uma coisa muito importante. E preste muita atenção nisso. Esses 10 vegetais que eu compartilhei com você não são mágica. Eles não vão curar sua diabetes da noite para o dia. Mas se você incluir esses vegetais na sua alimentação diária, de forma consistente, você vai ver resultados em 3 dias. Vai sentir a diferença em 1 semana, vai ver mudanças nos exames em 1 mês. E em 3 meses, você vai estar vivendo uma vida completamente transformada. Nos primeiros 3 dias, você vai notar que a sede excessiva vai diminuir. Você vai acordar menos vezes de noite para ir ao banheiro e se você medir a glicose, ela já vai estar começando a baixar.
Na primeira semana, você vai sentir mais energia, mais disposição, a fome descontrolada vai diminuir. Em 15 dias, os picos de glicose depois das refeições vão estar bem menores. Em um mês, sua glicose em jejum vai estar mais controlada, e você vai ver isso nos exames. Em 3 meses, você vai estar com a glicose completamente estabilizada, vai se sentir com muito mais energia, sua visão vai melhorar, o formigamento nas pernas vai desaparecer, e você vai reduzir significativamente o risco de complicações graves. Mas para isso funcionar rápido e bem, você precisa fazer mais do que apenas comer esses vegetais. Você precisa mudar sua alimentação como um todo. Você precisa reduzir ou eliminar o açúcar, os refrigerantes, os doces, os alimentos ultraprocessados, as farinhas refinadas, os carboidratos simples. Esses alimentos são veneno para quem tem diabetes. Eles fazem a glicose disparar, sobrecarregam o pâncreas, pioram a resistência à insulina e aceleram as complicações da doença. Em vez disso, foque em alimentos naturais, integrais, de verdade. Além desses 10 vegetais, coma mais legumes, frutas com baixo índice glicêmico como maçã, pera, frutas vermelhas, coma proteínas magras como peixe, frango, ovos, coma gorduras boas como azeite de oliva, abacate, castanhas. Beba muita água, pelo menos 2 litros por dia. Faça atividade física regular, mesmo que seja só uma caminhada de 30 minutos por dia. O movimento ajuda a glicose a entrar nas células e melhora muito o controle glicêmico, acelerando os resultados. E uma coisa muito importante: não abandone seu tratamento médico. Continue tomando seus remédios, continue fazendo seus exames, continue consultando seu médico. O que eu estou te ensinando aqui é um complemento ao tratamento, não uma substituição. Com o tempo, à medida que sua glicose for se estabilizando, é possível que seu médico reduza a dosagem dos seus remédios, ou até mesmo retire alguns, mas isso só pode ser feito com acompanhamento médico. Nunca pare de tomar remédio por conta própria. Eu quero compartilhar com você algumas histórias reais de pessoas que seguiram essas orientações e tiveram resultados impressionantes em pouco tempo. Dona Maria, uma senhora de 65 anos que eu conheci na igreja, tinha diabetes há 15 anos. A glicose dela vivia acima de 300. Ela tomava 3 tipos de remédio e, mesmo assim, não conseguia controlar. Ela começou a tomar o suco de jiló em jejum todos os dias e a incluir os outros 9 vegetais na alimentação. Em 5 dias, a glicose dela baixou para 250. Em 2 semanas estava em 180. Em um mês, ela já estava com a glicose controlada entre 90 e 130. Em 3 meses, o médico dela reduziu os remédios pela metade. Ela me disse que se sente outra pessoa, com muito mais energia e disposição, e que o jiló virou o melhor amigo dela. Seu Ricardo, um amigo de trabalho de 62 anos, estava com pré-diabetes. A glicose em jejum dele era de 130, 140, e o médico tinha avisado que se ele não mudasse, em poucos meses teria que tomar remédio. Ele começou a tomar o suco de jiló em jejum todos os dias, incluiu espinafre, brócolis e couve na alimentação, fazia a água de quiabo 3 vezes por semana e cortou o refrigerante e os doces. Em 3 dias, ele já notou menos sede. Em 1 semana, a glicose em jejum dele tinha baixado para 120. Em 2 semanas, estava em 110. Em 1 mês, a glicose em jejum dele caiu para 95. Ele não precisou tomar remédio nenhum. Ele me disse que foi a melhor decisão que ele tomou e que agora ele recomenda o jiló para todo mundo. Dona Ana, de 71 anos, tinha diabetes há 20 anos e já tinha começado a ter problemas na visão. Ela estava com muito medo de ficar cega. Começou a consumir o jiló refogado no almoço e no jantar, porque não conseguia tomar o suco. E incluiu abobrinha, que é rica em luteína para proteger os olhos, espinafre e berinjela na alimentação diária. Em 1 semana, ela já sentiu menos cansaço. Em 1 mês, a visão embaçada começou a melhorar. Em 3 meses, o oftalmologista dela ficou impressionado porque a retinopatia tinha parado de progredir.
Ela me disse chorando que recuperou a esperança e que agora tem medo de nada. E tem muitas outras histórias como essas. Pessoas que recuperaram a saúde rapidamente, que voltaram a viver sem medo, que se livraram das complicações da diabetes, simplesmente mudando a alimentação e incluindo esses vegetais poderosos no dia a dia, especialmente o jiló. E você também pode ser uma dessas pessoas. Você tem o poder de mudar sua saúde, de controlar sua glicose, de viver uma vida plena e feliz. Você só precisa tomar a decisão hoje e colocar em prática o que eu ensinei aqui. Então eu quero te fazer um convite muito simples. Experimente incluir o jiló na sua alimentação por apenas 7 dias. Apenas 7 dias. Faça o suco de jiló em jejum, ou coma ele refogado no almoço e no jantar. Meça sua glicose no primeiro dia e meça de novo no 7º dia. Veja a diferença com seus próprios olhos. E se funcionar para você, e eu tenho certeza de que vai funcionar, adicione os outros 9 vegetais também. Transforme isso em um hábito, em um estilo de vida. Sua saúde vale esse esforço. E lembre-se, os primeiros resultados aparecem em apenas 3 dias. E agora, eu preciso da sua ajuda para que essa informação chegue a mais pessoas que precisam. Se você gostou deste vídeo, se essas informações foram úteis para você, deixe seu comentário aqui embaixo, me contando sua idade e de onde você está assistindo. Essa interação é muito importante para que o algoritmo mostre este vídeo para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você conhece que tem diabetes ou pré-diabetes. Você pode estar salvando a vida de alguém. Pode estar dando esperança para alguém que está desesperado como eu estava. Se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Aqui no canal Sabedoria dos Mais Velhos, nós compartilhamos conhecimentos valiosos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, baseados na experiência de quem já viveu muito e aprendeu muito. É um conhecimento precioso que não pode se perder e que pode transformar sua vida em poucos dias. E se você quer aprender mais sobre como controlar a diabetes de forma natural e rápida, eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que vão te ajudar muito. Tem um vídeo sobre os 5 chás mais poderosos para baixar a glicose em 24 horas. Outro sobre os 10 alimentos que você deve evitar a todo custo se tem diabetes. E outro sobre como fazer atividade física de forma segura e eficaz para diabéticos, com resultados em uma semana. Clica ali e continue aprendendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sua saúde é seu bem mais precioso, e você tem o poder de transformá-la rapidamente, começando hoje. Não espere mais. Corra para a feira, compre jiló, e comece sua transformação agora. Em 3 dias você já vai sentir a diferença. Em uma semana vai ter certeza de que tomou a decisão certa. Em 1 mês vai estar com resultados impressionantes. E em 3 meses vai estar vivendo a vida que você merece, livre do medo, com saúde e felicidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.